saudade eu tô de vocês. Mas se nossas aulas não continuaram de forma presencial, vamos dar seguimento aqui pelo meio virtual. No caso, vamos debater o assunto do cumprimento de sentença que nós já tínhamos iniciado e segue também mais material que eu coloquei na área de vocês do aluno, além do roteiro dessa aula para vocês continuarem acompanhando aí de casa. Tudo bem? Vamos continuar agora no ponto 9, falando do nosso cumprimento de sentença, no qual ele se divide em provisório e definitivo. Por que nós vamos ter essa divisão? Nós vamos tentar aqui equilibrar como objetivo o interesse da efetividade do nosso exequente e a segurança jurídica do nosso executado. Por quê? Nós vamos ter agora um título executivo judicial, já reconhecido, né, já ofertado pelo Poder Judiciário, mas sobre ele vai pairar um recurso. Então, o grande diferenciador do cumprimento de sentença definitivo do provisório é a existência de um recurso. E digo mais, um recurso com efeito sem efeito suspensivo. Porque se tiver o efeito suspensivo, eu não posso iniciar o cumprimento de sentença provisório. Esse cumprimento de sentença, ele vai atender a essa finalidade de conseguir dar uma maior economia no tempo, da duração razoável do nosso processo. Porque ao mesmo tempo em que eu estou discutindo o meu processo com o recurso, eu estou fazendo os atos aqui do cumprimento de sentença. Então, é ao mesmo tempo. Então, o primeiro ponto, seguindo o nosso roteiro aí, a existência de recurso sem efeito suspensivo. O segundo ponto aí, que nós temos como regras específicas a serem aplicadas ao cumprimento provisório, é a facultatividade. Por quê? Como nós estamos falando, vai ficar a cargo do próprio exequente iniciar essa fase provisória. Por quê? Ele vai ter uma possível responsabilidade objetiva se ele causar danos nesse decorrer deste procedimento provisório. Porque lembrem, é uma opção do exequente iniciar essa fase. Olha a facultatividade. Mas ele assume as consequências de uma possível mudança, reforma ou até a anulação desse título executivo. Então, se eu tiver um título que ele está pendente, um recurso, e esse recurso modifica esse título, eu vou ter que seguir o cumprimento de sentença da forma que foi determinado pelo recurso. Então, daí é que nós vamos deixar a cargo do exequente escolher iniciar com essa fase provisória. E mais, o juiz vai exigir uma caução para a questão do início. Como assim? Vejam, nós estamos tentando equilibrar, lembra que a gente fala em sala de aula? Nós estamos a todo tempo fazendo uma ponderação de princípios. Nós estamos aqui tentando a todo tempo deixar claro que tanto os direitos do exequente quanto os direitos do executado são importantes e vamos tentar fazer esse equilíbrio. Então, se a gente vai dar início e eu disse que é praticamente idêntico o procedimento, tanto definitivo quanto provisório, eu vou seguir com os meios executivos até a entrega do bem ao exequente. Mas vejam, da mesma forma que pode trazer uma grave ameaça para o meu exequente e esperar o decorrer da decisão judicial do recurso, também pode ter um grave risco para o executado que, se ele consegue, vamos supor, anular o título executivo judicial, imaginem, quando voltasse, o valor já teria sido entregue ao exequente. Então, nós temos que buscar essa ponderação. Então, o juiz vai determinar uma caução para o exequente na hora do levantamento desses valores ou na questão de entregar o bem para o exequente. Mas vejam, se atentem a isso. A caução, ela vai servir então como essa garantia. Mas qual é o valor dessa garantia? Não temos de forma legal. Caberá ao juiz, ele sim que vai determinar
qual será um valor, qual será a idoneidade, a razoabilidade dessa caução a ser exigida. Ele vai escolher um valor que tende a garantir a não trazer nenhum prejuízo para o executado. Tudo bem? A questão da dispensa da caução também é trazida pelo nosso código, porque existirá casos em que nós não teremos uma possibilidade de fornecer a caução. Esses casos estão delineados no artigo 521, e aí vocês vão ter uma sequência as quatro hipóteses de imediato a serem auferidas pelo juiz, em que se dispensa. Então, a questão da prestação alimentícia, esses casos, eu quero que vocês vejam já pelo parágrafo único deste artigo, é que também podem, além de ser dispensada a caução nesses casos, a caução pode ser exigida nesses casos, em que possivelmente traga uma grave ameaça, a possibilidade, uma ameaça de prejuízo ao executado. Então, vamos lá. Eu quero que vocês observem que essa caução vai ser determinada pelo juiz no caso concreto, devendo ele fazer essa ponderação de qual será essa caução, qual o valor que ela será e se vai ser necessária ou não. Porque por mais que eu tenha este rol do artigo 521, eu quero que vocês observem também que o próprio parágrafo único, ele vai dizer que, mesmo tendo a previsão de dispensa, dependendo do caso concreto, o juiz vai verificar se não seria assim mesmo exigida essa caução, tudo bem? E esse pagamento dessa multa, vamos lá, vocês têm que avaliar que é provisório. Se é provisório, nós temos aqui ainda discussão sobre o nosso título executivo judicial. A questão do pagamento de multa como ato sancionatório pelo não cumprimento no prazo vai sim ser exigida aqui no cumprimento provisório. Por quê? Nós estamos pensando aqui na obrigação do cumprimento, não que essa multa ela vai ser de imediato entregue ao nosso exequente. Eu quero que vocês pensem que essa multa é como uma forma de cumprimento da obrigação. Lembra, é a sanção pecuniária imposta ao nosso exequente. Isso nas obrigações de pagar quantia. Então, deve ser observada a questão da multa no provisório? Sim, deve. Mas justamente não que ele concorde, não que o executado concorde com essa obrigação, mas que ele demonstre que ele respeita os prazos estipulados pelo julgador, tá bom? Então, falando agora sobre as espécies de imediato do nosso cumprimento de sentença. Nós vamos dividir o nosso cumprimento de sentença de acordo com a natureza das espécies. Como assim? A natureza jurídica da obrigação que eu pretendo ter cumprida. Então, nós vamos dividir aí, seguindo o nosso ponto 11, na verdade, do slide, nós vamos ter as obrigações de pagar quantia e dentro delas nós iremos incluir as obrigações especiais, que é a obrigação de prestar alimento e em face da fazenda pública, que nós iremos estudar na próxima aula, porque elas exigem um regramento diferenciado por causa de alguns pontos de suas partes, não é? Mas eu quero atentá-los logo de imediato que nessa divisão geral nós temos pagar quantia, obrigação de fazer e de não fazer e obrigação de entregar coisa. Essas três são as espécies de cumprimento de sentença, que podem ser provisório e definitivo, de acordo com a estabilidade do título. Mas vamos para a regra geral do cumprimento de sentença definitivo, em que nós vamos dividir nessas três espécies. E mais ainda, eu vou dizer para vocês que, pela simples leitura do código, vocês já percebem que o nosso legislador, ele deu maior importância às obrigações de pagar quantia. Então, é como se elas representassem uma regra geral que nós vamos trazer. Então, nós temos os dispositivos gerais aplicados, começa no artigo 513, né? Isso que vai até o 519, disposições gerais. Mas, como regra geral, eu trago também as disposições aplicadas
de forma específica o pagamento de quantia, que nós vamos usar de forma subsidiária as obrigações de fazer e não fazer e de entregar coisa. Por quê? Nós temos que pensar e estudar a matéria como um todo. Nós estamos tratando aqui de cumprimento de sentença de títulos executivos judiciais. Nós iremos fazer as divisões entre elas de acordo com a natureza jurídica com a espécie da natureza jurídica, apenas quando se fizer necessário, como nós vamos trazer aqui em seguida. Tudo bem? Então, vamos tratar aqui dos pontos principais de diferenciação. O ponto 12, seguindo o roteiro, é a questão do prazo. Então, nós colocamos como prazo essa divisão, prazo de pagar quantia, nós vamos ter 15 dias. Onde está isso? No artigo 523, caput, e também nos processos autônomos, que tem no artigo 515, parágrafo 1º. Então, quando eu tratar dessas duas modalidades, nós vamos trazer de imediato esse prazo de 15 dias. É um prazo legal, é um prazo que eu consigo estipular no próprio código. Já como letra B, que vocês têm aí no roteiro, eu tenho a questão das demais obrigações, que fica obrigações de fazer e não fazer, obrigações de entrega de coisa, e que nós temos um prazo a ser determinado pelo julgador. Como assim? Vai depender do caso concreto. Lembra o exemplo que eu gosto de dar sempre? Uma obrigação de pintar esse estúdio é diferente da obrigação de pintar a nossa universidade inteira. E o prazo deve ser determinado pelo juiz no caso concreto. Ele vai fazer essa aferição. Então, é um prazo judicial e não legal, como que a gente apontou para pagamento de quantia. Tudo bem? Seguindo, nós temos agora com relação à sanção, que também vai diferenciar aqui de acordo com a espécie do nosso cumprimento de sentença. A sanção para as obrigações de pagar quantia, ela já vem determinada. Aonde? No artigo 523, parágrafo 1º. Ela já vai dizer que se ele descumprir, o executado descumprir a obrigação, será acrescido ao valor da execução uma multa de 10% e mais 10% de honorários. Olha que coisa boa, lembra que eu sempre chamo a atenção de vocês, meus futuros advogados? Então veja essa sanção aí, 10% de multa mais 10% de honorários advocatícios. Dentro daqueles meios coercitivos, né, a gente vai entender esta multa, veja, é pecuniária, ela vem como uma forma de coerção psicológica, ela vem buscar uma tentativa de persuadir o nosso executado a cumprir dentro do prazo a obrigação, porque senão ele vai ter um valor maior a pagar. Cabe aqui também mencionar com vocês que esse valor ele tem que ser observado, o valor dessa multa, porque ele pode ser aplicado de forma total ou parcial, né? Vai depender, lembra que eu brinco em sala? Não queremos nada do que não é nosso? Então, se o nosso executado fizer o pagamento dentro do prazo, mas de um valor menor, o que seria mais justo? Cobramos a multa e os honorários em cima sobre o valor restante. Claro, se ele não paga nada, vamos botar a multa e os honorários em cima do todo. Mas se ele paga de forma parcial, vamos cobrar apenas sobre o valor do restante, não é isso? Tudo bem? E na questão das demais obrigações, novamente, não tem imposição legal. Nós vamos deixar novamente à disposição do nosso juiz, a determinação do nosso juiz. E aí eu digo para vocês, seguindo o artigo 536, parágrafo 1º e o 538, que nós temos aí medidas exemplificativas a serem seguidas pelo nosso julgador. Mas lembra, os meios coercitivos, eles são atípicos. Cabe ao julgador, usando a razoabilidade e a proporcionalidade, no caso concreto, avaliar qual será a medida que maior força tenha para convencer o executado a cumprir, a obrigação. Então, vamos lá? Uma das principais formas
Nós temos aqui meios, tanto coercitivos como de subrogação, nos quais o próprio julgador vai tomar as vezes do executado. Mas qual é a que mais é utilizada nas demais obrigações? A multa pecuniária, as astreintes, como buscamos esse nome do direito francês. Astreintes. Esse valor é um valor, uma multa que vai ser cobrado pelo não cumprimento, tá? E esse valor, ele vai ter uma peridiciosidade, desculpa, a ser determinada pelo julgador, dependendo do caso concreto. Então, vamos lá. Pode ser a requerimento do exequente ou determinada de ofício pelo julgador, tá bem? O valor a ser estipulado depende do caso concreto, ele não está vinculado, frisem bem, ele não está vinculado ao valor da obrigação, tá bem? Mas cabe ressaltar também que esse valor ele não tem que ser tão grande que desestimule o nosso executado a cumprir a obrigação. Então vejam, é um valor que tem que se adequar ao caso concreto. Então, o juiz vai determinar. A questão da periodicidade também a ser avaliada. Pode ser por dia, pode ser por mês, pode ser por hora, tá? Isso depende do caso concreto. Esse valor e essa multa como um todo, tá, gente? Essas astreintes, elas podem sofrer modificação, tá? Ela não é pronta e acabada. O juiz lembra, a finalidade não é o enriquecimento do exequente. A finalidade é o poder coercitivo de fazer cumprir a obrigação. É isso que nós queremos. Então, nós temos aqui que pensar que a obrigação, ela vai sofrer, a obrigação não, essa multa, ela pode sofrer mudanças. Então, se o julgador, por exemplo, impõe uma multa de R$1.000 diário, mas já passou-se 30 dias e até agora o nosso executado não cumpriu a obrigação, ele pode majorar essa multa. Olha que interessante, ele pode majorar essa multa, tá bem? Tudo isso para fazer cumprir a nossa obrigação. Mas esse valor, ele pode também dar início a um cumprimento de sentença do valor dessa multa, tá? Mas ele não vai ser levantado pelo exequente até o trânsito em julgado. Porque lembre, toda a finalidade dessa multa é simplesmente de fazer cumprir a obrigação pelo executado. Tudo bem? Então, vamos lá. Pensando nisso, eu encerro aqui essa nossa microaula e queria que vocês já começassem a estudar para a aula que vem a execução na obrigação de alimentos e a execução em face da fazenda pública. Por favor, coloquem todas as dúvidas de vocês lá no nosso chat, tá bom? Que eu vou tentar responder tudo. Tudo bem? Beijo!